palavra de Deus pode ser pregada de diversas formas e de diversas maneiras, porque Deus tem algo a revelar à sua vida. E a Convenção Batista Paranaense, todas as semanas, traz aqui uma mensagem, entrevistas, procurando fazer essa ponte, essa ligação da palavra de Deus para você, para que você compreenda mais a respeito da verdade, da fé, daquilo que nós cremos e também daquilo que nós fazemos. E a palavra de Deus, que será pregada agora pelo pastor Rafael Tomazini, falará a você sobre a importância de que Deus tem algo especial para a sua vida. Deus tem propósito para a sua vida. Compartilhe conosco, acompanhe. Tenho certeza que você há de ouvir coisas importantes nesse momento. Meu nome é Rafael Tomazini, sou pastor da Igreja Batista no bairro Cafezal, na cidade de Londrina, na região sul. E para mim é um prazer estar com vocês hoje, compartilhando um pouco da palavra do Senhor e podendo trazer uma reflexão que toque e agasalhe o seu coração. Nos últimos dias nós temos refletido sobre a questão da existência humana, sobre a questão da juventude como um todo e também dos adultos que estão desprovidos de projeto existencial. Lembro-me que alguns anos atrás, quando se perguntava a uma criança o que ela queria ser quando crescesse, essa criança logo dizia: olha, eu quero ser médico, e em perguntando o porquê que ela queria ser médico ou médica, ela dizia que queria exercer essa profissão para ajudar pessoas, para salvar vidas. E nos dias de hoje, quando você faz a mesma pergunta a uma criança, ela diz: quero ser médico. E quando você pergunta o porquê disso, ela diz: olha, porque médico ganha muito dinheiro e eu quero ter uma boa vida. Infelizmente, nós perdemos essa configuração de projeto existencial. E a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, nos chama para um projeto existencial, para uma vivencialidade juntamente com Deus. E é nessa esfera que eu quero compartilhar com você sobre essa questão. Qual é o projeto que você tem de vida? Deus te criou, Deus te formou para um projeto, para uma vocação. Qual é essa vocação na sua vida? Quero compartilhar um texto bíblico muito conhecido, que se encontra no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 1, o versículo 26, que fala da criação do ser humano e, em especial, do discipulado que nós devemos ter. O versículo diz o seguinte: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existe uma história muito interessante, não sei se é verdadeira, mas diz que o presidente Abraham Lincoln, no seu gabinete, numa certa ocasião, foi interpelado por alguém que queria conversar com ele. A sua secretária, então, foi anunciar essa pessoa, ao que o presidente viu pela fresta da porta o sujeito que o esperava. E ele disse para a sua secretária o seguinte: eu não quero falar com aquele homem porque eu não gostei da cara dele. E a secretária disse: presidente, mas com todo respeito, por que o senhor não gostou da cara dele? Que culpa tem o homem de ter a cara que tem? E o presidente disse o seguinte para a jovem: minha querida, todo homem tem a culpa de ter a cara que tem após os 40 anos. Repito, não sei se é verdadeira a história, mas acredito que encerra uma verdade absoluta. A verdade é, nós não nascemos feitos ou não nascemos prontos. Nós nos prontificamos na existencialidade. Cada dia que passa, nós vamos nos formando. Nós não somos determinados geneticamente. É verdade que existe uma determinação genética com a sua bagagem genética do ponto de vista da sua formação. Ou seja, aquilo que determina a cor dos seus cabelos, aquilo que determina a cor da sua pele, aquilo que determina o seu jeito. Contudo, uma coisa muito diferente é a determinação da sua personalidade. A sua personalidade você vai se tornando à medida que você vai vivendo. E a palavra do Senhor nos diz que nós temos um referencial de formação. E esse referencial é Cristo. Infelizmente, muitas pessoas ficam afixadas nas contingencialidades da vida e se lamentando daquilo que passou. Mas a palavra do Senhor nos orienta que nós somos criados à imagem conforme a semelhança de Deus. E é nessa esfera que eu quero chamar a sua atenção hoje. A Bíblia Sagrada nos orienta e nos traz as dimensões do que é ser o ser humano. E aqui, nesse compêndio, nós encontramos algumas configurações do que é ser isso.
Quero ler com vocês um texto bíblico que se encontra no capítulo 3, versículo 9 do livro de Gênesis, o mesmo livro que nós estamos em apreciação. É interessante que no capítulo 2 vocês notam Deus dando algumas determinações para o homem, dentre elas a do versículo 17, que é para que o homem não comesse do fruto da árvore do conhecimento da verdade. Havia uma determinação. Mas no capítulo 3, nós observamos esse homem desobedecendo a determinação de Deus e comendo desse fruto. A mulher toma do fruto, come, e o homem, em consentimento com aquela atitude da mulher, come também do fruto. No capítulo 3, versículo 9, Deus aparece no jardim e existe uma chamada impressionante. A chamada é a seguinte: mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: aonde está você? Esse é o primeiro passo para uma existência, para um projeto existencial. Muitas vezes nós estamos desconfigurados de existência. E aqui, Adão, ele estava fugindo de Deus, estava se escondendo de Deus. E é interessante que nessa chamada de Deus, nós não podemos pensar que Deus estava brincando de esconde-esconde com Adão. Nós não podemos pensar que Deus não sabia em que lugar geográfico que Adão se encontrava. A verdade é que Deus sabia sim qual era o lugar geográfico onde Adão estava. Mas a pergunta aqui é: onde está você? Aonde está você, Adão, de você mesmo, da sua existência? O que é que foi que você fez? Deus está chamando Adão à sua responsabilidade. E Deus começa a travar essa conversa com Adão, ao que Adão responde para Deus: Deus, eu ouvi o Senhor, os seus passos no jardim e tive medo e vergonha do Senhor. Ou seja, eu me escondi do Senhor. Deus olha para Adão e fala: Adão, você precisa tomar a responsabilidade da sua vida. E é interessante que ele assume que comeu do fruto. Mas logo em seguida ele diz para Deus: Deus, eu comi desse fruto por conta da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, ele terceiriza a sua responsabilidade. Ele passa adiante aquilo que era a responsabilidade dele. E muitas vezes nas nossas vidas nós estamos terceirizando as nossas responsabilidades, lamentando as contingencialidades que a vida nos impôs. E muitas vezes nós olhamos para o outro, nós responsabilizamos o outro. E se você quer ser um homem, uma mulher, segundo a imagem e semelhança de Cristo ou do Senhor, você precisa, no primeiro ponto, assumir a sua responsabilidade de vida. O outro não pode determinar a sua vida. É o que Adão está propondo para Deus. Foi a mulher que determinou a minha derrocada. É isso que ele está dizendo. E muitos de nós ficamos lamentando. Nós dizemos: olha, você não sabe a mulher que eu tenho, o marido que eu tenho, é por isso que eu sou assim. Você não sabe a situação da minha vida na infância. Você não sabe o pai tirano, a mãe desprovida de afeto que eu tive. Você não sabe que eu fui órfão aos 3 ou 4 anos de idade. E as pessoas ficam lamentando a sua orfandade, lamentando as ciclotinias negativas de vida. Mas a verdade é que chega um momento da nossa vida que Deus chama a nós como chamou Adão. Aonde está você? De você mesmo. A ideia é: assuma a dianteira da sua vida, assuma a responsabilidade, não deixe que outros continuem determinando o que você é. Seja como Cristo, seja a imagem e a semelhança de Cristo. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo existencialista francês chamado Jean-Paul Sartre, e ele diz o seguinte: não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que a vida fez de você. Ou seja, existe um produto. As contingências da sua vida, as ciclotinias da sua vida, as vicissitudes que foram impostas a você já aconteceram. É verdade que muito daquilo que aconteceu no passado, é verdade que aquele pai tirano talvez, ou aquele pai déspota, ou aquela mãe desprovida de afeto tenha formado em você algumas fissuras na sua existência. Mas você não pode continuar afixado nisso. A verdade é que existem, talvez, na sua vida, páginas grampeadas. E este é o dia de você tomar a dianteira da sua vida. Existe um produto, já aconteceu. É verdade que o fato histórico já está lá, circunscrito na sua vida, no seu emocional. Mas você tem que desembutir de afeto negativo esse fato histórico. Tomar conta da sua vida. E a partir de agora, tomar a responsabilidade como Adão. Adão, ele foi chamado para uma responsabilidade. Aonde está você? E a minha pergunta nesse primeiro ponto é: aonde está você de você mesmo? Você tem assumido a dianteira da sua vida?
Você tem dito para você mesmo que a partir de agora é você com Deus? Será que você tem encontrado o Senhor na sua vida de modo a caminhar de uma maneira pertinente? Veja, aonde está você? Esse é o primeiro passo para quem quer ter uma vida com projeto existencial. Se encontrar a sua responsabilidade. O segundo passo é muito interessante e nós encontramos no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus chamando um homem chamado Abrão, nesse contexto, depois se tornaria Abraão. Capítulo 12, versículo 1, é um texto muito interessante que diz o seguinte: Então disse o Senhor a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. É muito interessante isso, porque Abrão, no capítulo 11 você vai compreender isso. Abrão, ele vivia numa terra chamada Ur dos Caldeus, uma terra de muita idolatria, mas Deus pinça esse homem por vontade própria, pinça esse homem e através desse homem Deus quer configurar uma nova nação. Deus chega a dizer para Abraão que ele seria pai de uma grande nação e todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Mas o mais interessante aqui é que muitas vezes nós paramos para esse texto e pensamos que Deus está chamando apenas Abraão para um traslado geográfico, tirar ele de um local e caminhar ele a outro local. A proposta de Deus não é um traslado geográfico, muito embora houve sim essa passagem, essa saída de Abraão da terra dos pais. Mas o mais profundo aqui nessa mensagem é uma transformação ou um traslado, uma mudança existencial. A Bíblia diz, sai da tua terra, sai desse lugar comum. E a palavra no hebraico é muito interessante, é uma palavra, a seguinte expressão, lesh leshá, sair para ser. Deus está chamando Abraão para sair da sua terra e ser o pai de uma grande nação. E Deus dá um lesh leshá para você hoje. Deus está te chamando para sair desse lugar comum, desse lugar de conforto, dessa zona de conforto e ser o que de fato Ele quer que você seja. Ele quer que você experimente o novo dele para a sua vida. Ele quer que você experimente experiências que mudarão a sua vida. Mas para isso, você precisa sair do lugar comum. Deus quer imprimir em você a sua imagem, conforme a semelhança dele. Saia desse lugar comum. E Abraão, ele fez algo que nós não gostamos de fazer. Pergunto para você, se alguém convida você para ir a algum lugar, chegando com a seguinte proposta, vamos comigo? Qual é a sua pergunta imediata a essa pergunta? Você logo em seguida diz, para onde? Aonde nós vamos? Qual é a rua? Qual é o endereço? Qual é a cidade? É campo? É colina? Onde é? Mas Abraão não perguntou. Deus falou, olha, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa dos seus pais e vai para uma terra que eu te mostrarei. E a verdade, e alguém já disse isso, eu gosto muito dessa expressão, que o mais importante não é para onde vamos. O mais importante não é o traslado, não é a caminhada, não é a estrada, mas o mais importante é com quem caminhamos na existência ou na estrada da vida. E Abraão entendeu que caminhar com Deus era mais importante do que saber para onde estava indo. E Deus está te chamando hoje. Ele quer caminhar com você na estrada da sua vida. Ele quer configurar um novo caminho. É verdade que nós temos uma estrada fixa, que é a estrada da vida. Mas nessa estrada, nós podemos configurar caminhos com o Senhor. E Ele chama você hoje. Lesh leshá. Saia desse lugar comum. Venha ser o que eu quero que você seja. Ele quer que você seja a sua imagem e semelhança. Ele quer que você tenha vocação, mas não uma vocação apenas empresarial, não uma vocação apenas de negócios, mas uma vocação de segui-lo conforme a sua vontade. Você quer ser um ser humano segundo a vontade de Deus? Atenda esse segundo ponto. Mas nós temos um terceiro ponto tão interessante quanto esse segundo. O terceiro ponto é quando Deus fala com um homem chamado Jacó. Jacó, no capítulo 32 do livro de Gênesis, o versículo 27, Jacó tem um encontro real com Deus. E é muito interessante na existência desse homem, provavelmente você que me assiste deve conhecer a história de Jacó, mas a história de Jacó é configurada da seguinte maneira. Ele tem, no início da sua vida, um sem número de eventos desabonadores. Dentre eles, ele rouba a primogenitura do seu irmão. Ele engana a sua família, ele engana o seu pai com a ajuda da sua mãe. E aí ele sai fugido da sua terra. Nessa fuga,
depois de algum tempo, ele se encontra com alguns familiares, se casa, e ele começa então a ter um encontro com Deus, uma mudança de vida. Mas aqui no capítulo 32, no versículo 27, ele tem um encontro real com Deus que muda toda a história da sua vida. É com fulcro nesse encontro que a vida desse homem se torna uma vida para a glória de Deus. O versículo 27, ele trava uma briga com um anjo, e lá no alto dessa briga, já quase amanhecendo o dia, o homem pergunta ao Jacó, o homem era o anjo, e pergunta o seguinte: qual é o seu nome? Ora, faz sentido o anjo do Senhor perguntar para Jacó qual era o nome dele? O anjo sabia certamente qual era o nome de Jacó. O que está acontecendo aqui é uma pergunta existencial. A pergunta é: Jacó, quem é você para você mesmo? Jacó, você já parou para se perceber como Jacó? Como usurpador, mentiroso, trapaceiro? Jacó, diga para mim o seu nome. Confesse o seu nome para mim. E é nesse momento da existência que as pessoas conseguem se reconfigurar. Jacó olha para aquela situação, se declara como sendo pecador, como sendo mentiroso, como sendo trapaceiro, e ele olha para o anjo e fala: de fato, eu sou tudo isso. De fato, eu não tenho agido na minha vida com sinceridade. Eu tenho usado máscaras. Eu tenho colocado configurações outras. Eu tenho sido uma persona que não é eu, para poder mostrar para outros uma imagem que eu gostaria que outros vissem. Mas a verdade é que nesse momento Jacó se dispe. Ele tira toda a sua roupa. Ele tira a roupagem de um sujeito esquizofrenizado. Um sujeito com duas personalidades. E agora ele passa a viver para a glória de Deus. Muitos de nós vivemos como esse sujeito. Em alguns lugares nós somos uma coisa, em outros nós somos outra, mas a proposta de Deus é: tira essa máscara, saia de você mesmo. E é interessante que aqui a figura é: saia de você mesmo. É a mesma configuração que nós encontramos em Lucas 10, aliás, melhor dizendo, Lucas 15, versículo 27. Quando o filho pródigo ele tem uma revelação de Deus. A Bíblia diz que ele, caindo em si, ele fez a seguinte reflexão: o meu pai, ou os servos do meu pai, têm comida à vontade na sua terra. E eu estou aqui comendo lavagens de porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou reconfigurar a minha vida. Nesse momento, ele volta e ele faz uma renovação de vida. Mas o que eu gosto desse texto do filho pródigo é que no original não é caindo em si, é caindo de si. É como se o filho pródigo caísse sentado e olhasse para ele mesmo e visse, ou melhor dizendo, configurasse-o como a verdadeira imagem que ele era. E ele era uma pessoa desprovida de um projeto existencial. Quando ele consegue entender isso, ele quebranta o seu coração, volta para a casa do pai e muda a sua história. A mesma coisa acontece com Jacó. Ele tira as máscaras, muda a sua história, vai para a casa da sua família, e a partir dali o nome dele já não é mais Jacó, e sim Israel, no sentido de uma novidade de vida. Talvez Deus queira fazer isso com você. Mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua família, mas para isso é preciso que você tire aquilo que está atrapalhando você. O último passo se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3, o versículo 5, um texto muito interessante, que é o texto que fala da história de Moisés. Moisés é um homem que viveu uma vida principesca, uma vida de rei, no palácio de Faraó, considerado filho da filha de Faraó. Então ele era um hebreu com uma nobreza dentro de si, mas agora ele se tornou um nômade. Ele está caminhando. Ele não está mais nem com a nobreza do palácio, nem é mais hebreu, ele está caminhando no deserto. E nesse contexto aqui, Deus aparece para Moisés e começa a conversar com Moisés numa sarça. E o versículo 5 é muito interessante, que diz assim: então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Moisés tem um encontro com Deus naquela sarça. E, novamente, o texto aqui não está indicando apenas uma ambiência sagrada, um local sagrado. O que Deus está falando para Moisés aqui não é uma questão: olha, a sua sandália está impura, por isso você não pode entrar aqui.
A verdade é que a sandália é aquilo que faz a interface entre os pés de Moisés e a realidade do solo, a realidade da terra. Então, o que Deus está dizendo para Moisés é: tire isso que está te distanciando da realidade. Muitas vezes nós estamos distantes da realidade do Senhor. Nós temos colocado sandálias nas nossas vidas que fazem a interface entre nós e a realidade, e nós estamos fugindo dessa realidade, fugindo da história da nossa vida, deixando de configurar essa história da maneira que Deus quer. Nós estamos caminhando para outro caminho. Eu gosto muito de uma frase que não sei o nome da pessoa que cunhou, mas a frase diz o seguinte, que o futuro nada mais é do que o passado em construção. O futuro nada mais é do que o passado em construção. Então, qual é o passado que você vai querer viver daqui a 10 anos? Você vai querer continuar com essa interface, com essas sandálias que faz divisão, que te afasta da realidade? Ou você quer olhar para Deus, mudar a história da sua vida, mudar a história da sua família, fazer como Moisés, não ter medo de tirar as sandálias dos pés, de se deparar com a realidade, de buscar uma nova história, de viver a história que Deus tem para você. Deus tem para você algo novo. Deus tem para você, para a sua família, algo novo. Mas para isso, nós primeiro temos que entender que, número 1, nós precisamos ser nós mesmos, assumindo a dianteira da nossa vida. Número 2, nós precisamos nos encontrar no espaço de sair da zona comum ou da zona de conforto. Número 3, as máscaras precisam cair. Nós não podemos continuar como sujeitos esquizofrenizados. E número 4, nós precisamos nos deparar com a realidade das nossas vidas. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua história, mas a verdade é, você e eu, nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo. E nessa construção, como diz Colossenses capítulo 1, verso 15, se nós queremos ter um referencial de imagem de Cristo, é só olhar para Ele, pois Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é o nosso padrão de discipulado. Quando olhamos para Ele, nós crescemos, nós vivemos, nós nos tornamos seres humanos, pois Cristo foi o ser humano perfeito e Ele é o nosso modelo de discipulado. Viva com o Senhor. Busque uma novidade de vida. Certamente a sua vida não será a mesma. Quero orar com você, fazer uma oração. E você, onde você estiver, já de antemão agradeço por nos receber nessa ambiência onde você está. Mas nesse momento você, se puder, fechar os seus olhos, colocar diante de Deus a sua vida, fazer uma introspecção, olhar o seu coração. Será que de fato eu tenho sido aquilo que Deus preparou para mim? Será que eu tenho assumido a história da minha vida? Esse é o momento de você refletir. Feche seus olhos comigo, vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te louvamos porque o Senhor nos dá um modelo sobremodo excelente do que é ser humano. O nosso modelo é Cristo. Nós queremos olhar para Cristo como referencial de vida. Por isso, nós não queremos mais ter páginas nas nossas vidas grampeadas. Páginas nas nossas vidas que não podem ser lidas por conta de histórias do passado, por conta de fixação no passado. Nós queremos olhar para o Senhor. Nós queremos ser libertos pelo Senhor. Nós queremos também sair da zona de conforto. Queremos caminhar contigo nessa caminhada que o Senhor nos propõe. Queremos arrancar as máscaras e viver uma vida de sinceridade e integridade. E, sobretudo, queremos tirar as sandálias dos nossos pés e nos depararmos com a realidade da vida. Abençoe a cada um que nos assiste. Derrama mesmo bênção sem medida sobre essa família, sobre essa vida, de modo que essa reflexão que hoje ouvimos possa abençoar. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por nos ouvir. Esperamos que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Amanhã é domingo e você terá oportunidade para ouvir mais a respeito dos valores do reino, a respeito da palavra de Deus e destes elementos que trazem sentido à vida. Procure uma das nossas igrejas batistas no estado do Paraná. Estaremos prontos a recebê-lo e será uma grande alegria.
Também será uma grande alegria reencontrá-lo no próximo programa da convenção, sábado que vem. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sobre a terra.